Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Esta foi a ordem que Deus deu ao seu profeta Jonas, para que fosse à grande cidade e proclamasse a mensagem de Deus. Jonas pensou, missão impossível, e por isso decidiu tomar outro rumo. Embarcou num navio e foi para outra direção. Foi para a Espanha. A cidade de Nínive era a capital do grande império assírio. E nos anos do ministério do profeta Jonas, por volta de 770 a 750 a.C., esse império era uma ameaça para todos os povos próximos. Inclusive o povo de Israel, especialmente no seu reino do norte, alguns anos mais tarde, em 722 a.C., foi dominado, escravizado e destruído pelo império assírio. E aí nós podemos entender por que Jonas se recusa a ir a Nínive. Porque Jonas tenta sair pela tangente e ir para uma outra direção. Pois é nesse momento que Deus teve uma missão com o seu profeta. Deus teve que convencer seu profeta de que ele deveria assumir a missão que lhe foi confiada. E nós conhecemos a história do profeta Jonas. Depois da experiência no ventre do peixe, depois do grande peixe, depois da sua oração, depois daquele evento milagroso de Deus na vida dele, Jonas recebeu a segunda incumbência. Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou lhe dar. E lá foi o profeta Jonas, percorrendo a grande cidade de Nínive e anunciando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E era uma grande cidade. O texto bíblico lembra que se levava até 3 dias para percorrer a cidade. E aí aconteceu o milagre. Aí aconteceu o impossível. Os ninevitas creram em Deus, proclamaram um jejum, conforme o relato bíblico, se arrependeram e se converteram do seu mau caminho e da violência que havia em suas mãos. E Deus, por sua vez, viu o que fizeram, viu como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que disse que faria aos ninivitas e não o fez. Parecia uma missão impossível, não é verdade? Uma missão que Deus tornou possível. A Bíblia Sagrada descreve várias destas missões que Deus confiou aos seus filhos aqui na terra, que nós poderíamos chamar de missões impossíveis. E eu não vou mencionar muitas, vou me ater a um personagem, a Moisés, no Antigo Testamento. Deus chamou Moisés quando o povo de Israel era escravo na terra do Egito. Deus chamou Moisés e lhe disse: venha e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés reage e diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Missão impossível, quem sou eu? E os capítulos 3 e 4 do livro de Êxodo descrevem o quanto Moisés relutou em assumir esta missão e o quanto Deus pacientemente foi preparando e convencendo Moisés a assumir o desafio, a missão.
E o outro lance também envolve Moisés. Quando o povo já havia saído da terra do Egito, se encontrava a caminho da terra prometida, chegou diante do Mar Vermelho, daquele braço de mar. E atrás vinha mais uma vez o exército de Faraó. Encurralados, os israelitas gritam por socorro e Moisés clama a Deus. E o que Deus lhe responde? Moisés, diga ao povo que marche. Impossível. Marchar para onde? Para dentro das águas? Ao encontro do exército inimigo? Só que na missão que Deus confiou a Moisés havia uma segunda parte. E Deus lhe disse, e tu, Moisés, levante o seu cajado, estende a tua mão sobre as águas, para dividir as águas, pois vou dividir as águas, para que o povo passe em seco, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus desafiou Moisés a agir. Sabem, aqui nós encontramos uma lição muito significativa quando nós nos encontramos diante das missões impossíveis. Uma é clamar ao Senhor, e tudo começa por isso, clamar ao Senhor, mas também agir. Deus ouve o clamor de Moisés e o desafia a agir nas missões difíceis, nas adversidades. É hora de clamar ao Senhor, mas também é hora de não se esconder, de não fugir, de procurar alternativas, de agir. Nestes e em tantos outros exemplos bíblicos, sempre fica claro que é o Senhor nosso Deus que está no comando das missões que Ele nos confia. Por acaso, existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Isso está escrito em Gênesis 18:14. E você lembra para quem Deus fez essa pergunta? Foi para Sara. Porque também a Abraão Deus confiou uma missão quando o chamou, ele disse, sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei, porque de ti vou fazer uma grande nação. Só que Abraão e Sara já eram idosos e sequer tinham filhos. E Sara era estéril. Por isso, quando o Senhor visitou Abraão e Sara, ele disse, daqui a 1 ano, Sara terá um filho. Missão impossível. Sara riu, porque era uma missão impossível. E é nesse momento que Deus pergunta a Sara, por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Contudo, irmãs e irmãos, a missão mais difícil neste mundo, Deus entregou ao seu Filho. A missão de resgatar a humanidade do poder do diabo. A missão de reconciliar todos os seres humanos com Deus. Esta missão é efetivamente impossível para os seres humanos. Por isso Deus a entregou ao seu próprio Filho, que assumiu a nossa natureza humana, que pagou pelos nossos pecados com sua morte na cruz, que cumpriu a lei de Deus, cumpriu as exigências de Deus, foi morto e ressuscitou ao 3º dia, garantindo vida eterna a todo que crê. A missão do Filho de Deus foi conquistar novamente o céu, o paraíso, para os seres humanos. Esta foi a missão do Filho de Deus, 100% realizada por Jesus. Contudo, o que nós observamos é que muitas pessoas querem assumir exatamente esta missão. Muitas pessoas querem conquistar o céu, querem conquistar o favor de Deus com suas obras e com seus méritos, o que é impossível. Porque a Bíblia Sagrada afirma que o pecado separa o ser humano de Deus. E que somente pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não das vossas obras. O perdão, a vida eterna, é presente de Deus que recebemos pela fé.
Porém, irmãs e irmãos, a missão de Deus neste mundo ainda não terminou. E agora quero me reportar mais especificamente às palavras do Evangelho. Começando por 4 pescadores, Simão Pedro, André, Tiago e João, os quais foram convidados por Jesus: vinde, e eu farei de vocês pescadores de homens. Começando por esses 4, Jesus reuniu seu grupo de 12 discípulos. E durante 3 anos os preparou, os instruiu, os capacitou para a grande missão. E após Jesus realizar sua missão, após a sua ressurreição e antes da ascensão, ele entrega aos seus seguidores a grande missão: pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os. Missão impossível? Sim, para nós, missão impossível. Contudo, sob a direção de Deus Espírito Santo, essa missão continua sendo realizada até os dias de hoje. E é a missão que envolve todos os cristãos. E a partir da palavra de Jesus, esta missão se renova. Jesus Cristo, antes da sua ascensão, diz aos seus seguidores: sereis minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E eu diria, lá nos confins da terra estamos também nós, que recebemos esta missão de ser testemunhas de Jesus, junto às pessoas com as quais nós convivemos. Ou seja, você e eu também estamos envolvidos nesta missão. E como reagimos? Que atitudes tomamos? Achamos uma missão impossível? Tentamos sair pela tangente? Arrumamos desculpas? Sim. Como reagimos diante da missão que Deus nos confiou? Sabem, ser cristão é estar comprometido com esta missão. Claro que a missão não é nossa, a missão de salvar a humanidade é de Deus. Mas é o próprio Deus que nos envolve nesta missão. A exemplo dos de seus discípulos, ele nos chama, ele nos prepara, ele nos envia e ele nos capacita para realizar esta missão. Pergunto mais uma vez, como nos posicionamos diante das oportunidades e dos desafios? Moisés tentou cair fora. Quando Deus o chamou para enviá-lo ao Egito, Moisés disse: Senhor, eu nunca fui eloquente, eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito. Sabem o que Deus respondeu para Moisés? Deus lhe perguntou: Moisés, quem fez a boca do homem? E com esta pergunta Deus lhe disse: Moisés, eu criei o ser humano, eu fiz a boca do homem para que ele possa falar. E então Deus completou e disse: agora vá, e eu serei com a tua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Jonas não disse nada quando Deus o convidou. Silenciou e tentou sair pela tangente, indo para outra direção. E então Deus teve que recuperar o seu profeta, trazê-lo de volta e reenviá-lo. A exemplo do que aconteceu com Jonas, com Moisés e com tantos outros personagens bíblicos, Deus continua pacientemente preparando e convencendo seus escolhidos e capacitando-os para a grande missão em seu reino. Você e eu fazemos parte deste grupo. É hora de nós nos envolvermos de modo firme e comprometido com a missão que Deus nos confiou. Tempo de epifania, é tempo de revelar Jesus, é tempo de nos engajarmos firmemente nesta missão. Para concluir, quero dirigir uma palavra bem especial
a você, ao seu coração. Além da missão de ser uma testemunha de Jesus, junto às pessoas que estão ao seu redor, qual é a missão impossível que tu tens pela frente neste momento? Qual é a missão que te desafia, que te preocupa, que te angustia e que te tira o sono? E qual tem sido a tua atitude e a tua reação? Tens vontade de fugir? Tens vontade de te esconder? Tens vontade de arrumar desculpas? Diante das missões que você considera difíceis ou até impossíveis, lembra-te sempre do que o anjo disse a Maria quando lhe entregou a missão de ser a mãe do Salvador. Maria disse: impossível. Eu não sou casada, não tenho relação com homem algum, como vou ser a mãe do Salvador? E é nesse momento que o anjo lhe diz: Maria, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não há nada impossível. Lembra-te desta palavra do anjo quando você está diante de missões difíceis. Mas lembra-te também daquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos filipenses, capítulo 4, verso 13. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. E lembra, o verbo é enfrentar. O verbo não é fugir de qualquer situação. Mas com a força que Cristo me dá, sim, nesta força, posso enfrentar qualquer situação. Que Deus te capacite para isto. Amém.